Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai desvendar como dar um salto, sair daquele hábito de só guardar dinheiro para ter um plano de verdade, um plano sólido e confiante para o futuro. Vamos nessa? Sabe aquela situação? A pessoa consegue guardar dinheiro todo mês, mas na hora de investir, parece que trava. Bate um frio na barriga, um medo de perder aquilo que foi tão difícil de juntar. Se isso soa familiar para alguém, a nossa análise de hoje foi feita pensando exatamente nesse dilema. E para a gente entender bem esse dilema, vamos mergulhar no estudo de caso. É uma situação real, tá? Mas, claro, totalmente anônima. E ela pode ser um verdadeiro espelho da realidade de muita gente que está nessa mesma encruzilhada financeira. Então vamos conhecer a nossa personagem, a Ana. Ela tem 42 anos, é servidora pública e olha que legal. Ela é uma poupadora exemplar, guarda 10% do salário todo santo mês. Ela fez um trabalho incrível de juntar um bom dinheiro, mas o desafio dela é o próximo passo. Fazer essa grana trabalhar a favor dos objetivos de vida dela, como ter uma aposentadoria mais tranquila. Agora, a parte interessante. A gente fez um verdadeiro raio-x financeiro na situação dela. O que será que os números revelaram? Onde é que estava todo esse dinheiro guardado com tanto esforço? A resposta, olha, pode surpreender. E este gráfico aqui, ele mostra tudo. 98% do dinheiro estava num CDB com liquidez diária. É um investimento de renda fixa super seguro? Sim, é. Mas nesse caso, ele mal vencia a inflação. Na prática, o que isso significa? Que o poder de compra do dinheiro dela estava basicamente estagnado. Não estava construindo o futuro que ela tanto queria. E aqui, gente, tá a grande virada de chave. O problema central era que o dinheiro, apesar de estar ali, guardadinho, não tinha uma missão, não tinha um destino. Era como ter um carro potente com tanque cheio, mas sem um mapa, sem saber para onde ir. Isso explica totalmente aquela sensação de paralisia. Então, resumindo, o diagnóstico mostrou 3 obstáculos bem claros e que são super comuns. Primeiro, o dinheiro não tinha um propósito. Segundo, um medo enorme de perder o que já tinha sido poupado. E terceiro, a falta de um plano concreto, um passo a passo. Juntos, esses 3 medos criam uma barreira que impede muita gente de construir patrimônio de verdade. Mas a boa notícia é que superar essa barreira é totalmente possível. Agora a gente vai para o plano prático de 3 passos. Um plano desenhado para dar uma missão para o dinheiro e transformar essa ansiedade toda em ação e principalmente em confiança. E é mais simples do que parece. Olha só que frase genial do Admilson Longo da Cuidado Financeiro. Ela ilustra perfeitamente a filosofia por trás do plano. O dinheiro é só um veículo. Se a gente não sabe o destino, ele vai ficar só andando em círculos. Faz todo sentido, né? O primeiro passo, e olha, talvez o mais importante, nem é sobre investimentos ainda. É sobre definir para onde se quer ir na vida. O que é que realmente importa. É isso. A grande mudança de perspectiva é entender que não estamos falando de dinheiro pelo dinheiro. Estamos falando da vida. Aposentadoria, segurança, liberdade. Primeiro a gente define o destino e só depois a gente escolhe o melhor caminho para chegar lá. Ok, mas a gente sabe que nessa jornada sempre aparecem umas armadilhas, uns mitos que podem atrapalhar. Então vamos quebrar os principais agora mesmo. Esse aqui é um clássico. Aquela crença de que, já passei da idade, é tarde demais. Esse é talvez o mito que mais paralisa as pessoas. A própria Ana sentia isso. Mas a verdade é que o melhor momento para começar foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje, agora. A consistência é muito mais poderosa do que a idade. E tem esse outro grande obstáculo. Achar que precisa ser um expert, um gênio das finanças. Mas na verdade, não precisa de um doutorado. O que a gente precisa é de um bom plano. Um plano simples, claro e que seja seguido com disciplina. Isso vale muito mais do que um conhecimento super complexo sem um objetivo por trás. Tudo pronto para começar? Então vamos recapitular os pontos principais para dar o pontapé inicial nessa jornada financeira com total confiança. Então, esse é o plano de ação. E a sequência é fundamental, viu? Primeiro, clareza sobre o destino, sobre os objetivos. Depois, uma análise sincera, do ponto de partida, de onde se está agora. E só então a gente escolhe os veículos certos, os investimentos que vão levar a gente até lá. E um ponto super importante, essa jornada não precisa ser solitária. Ter um guia, um profissional para ajudar a navegar nesse caminho pode fazer toda a diferença. Ajuda a evitar erros,
acelera o progresso e, acima de tudo, traz aquela tranquilidade de saber que você está indo na direção certa. E se esse caso da Ana fez sentido para a situação de alguém, é sempre bom lembrar que este é um conteúdo educativo, ok? Não é um aconselhamento individual. Para entender como um plano pode ser desenhado para objetivos específicos, um ótimo primeiro passo é buscar mais informação, como as que estão disponíveis lá no cuidadofinanceiro.com.br. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Qual seria a primeira missão, o primeiro grande objetivo de vida que a sua poupança poderia ajudar a realizar? Dar um nome para esse dinheiro é o primeiro e mais poderoso passo para transformar o futuro financeiro. Pensa nisso. A gente se vê na próxima.